de vocês completo, né? Porque essa máscara vai ser abolida no nome de Jesus. Quando for, pastor Edgar, faz um ato profético, queima a máscara aqui no altar, para a gente nunca mais ter que usar essa porcaria na vida. Irmão, eu não aguento mais comer o cabelo da minha barba, que fica aqui nessa máscara nojenta. Senti o meu bafo, agora eu sei o que a minha esposa passa comigo, né? Porque é só a misericórdia do Senhor. Mas, irmão, sem maiores delongas, as esposas rindo ali, dando umas cutucadas, uma olha para o lado, é isso aí. Os maridos têm bafos, né? Irmãos, abra a Bíblia comigo em Gálatas, no capítulo 6. Eu quero ler com vocês do verso 11 até o verso 15. Gálatas, capítulo 6, do verso 11 até o verso 15. Santificados pela tua palavra. Que tema maravilhoso, né? O que seria da igreja sem a palavra de Deus? Todo mundo achou? É o que é que eles falam, pastor Edgar? Celo. Que célula? Que bênção, hein? Quem não achou tem que falar o quê? Vai para a célula? Então tá bom. Todo mundo achou, né? Fica de pé no seu lugar, vamos ler em pé. Eu gosto de deixar vocês desconfortáveis, que aí ninguém dorme depois. Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 11. Cara, que música gostosa essa aqui, né? Agora eu vou embora, hein? Meio de meia, mais ou menos, que o pastor autorizou aqui. Eita glória! Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos: vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Mesmo que os que são circuncidados, nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Eles querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criatura. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos conduza nessa manhã, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, que o teu Espírito Santo nos envolva, que o teu Espírito Santo toque em nosso coração. Nós queremos sair daqui feridos pela tua palavra, mas curados pela tua graça. Tenha misericórdia da minha vida, que a glória seja do Senhor, que eu seja apenas um vaso frágil, vulnerável, e que o Senhor nos toque nessa manhã. É o que te pedimos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, a carta aos Gálatas é de autoria do apóstolo Paulo. Para os mais íntimos, Paulinho. Paulo escreve essa carta depois de ir descendo para evangelizar. Ele vai para uma região, e a Galácia não é uma cidade, a Galácia é uma região. A Galácia não é uma igreja, a Galácia possui várias igrejas. Então Paulo desce a região da Galácia e ele começa a implantar ou plantar várias igrejas. E quando ele sai de lá, algo que era constante no ministério de Paulo é que os cristãos judeus que tinham se convertido em Jerusalém, eles desciam de Jerusalém e iam até os lugares onde Paulo pregava. E eles iam para atacar duas partes do ministério de Paulo. A primeira era um argumento para destruir a imagem do próprio Paulo. Então eles diziam: olha, veja bem, Paulo não era um dos 12, nós estamos em Jerusalém, nós conhecemos nominalmente os 12 apóstolos de Cristo, e Paulo não estava entre eles. Então Paulo é uma espécie de apóstolo vira-lata, uma espécie de apóstolo que não caminhou 3 anos com Jesus. Então ele não é digno de confiança. Esse era o primeiro ataque que eles faziam ao apóstolo Paulo. O segundo era a mensagem do apóstolo Paulo. Eles diziam: olha, Paulo prega um negócio de uma tal de graça,
E isso é uma porta de entrada para a libertinagem. Vocês não podem abandonar a obediência da lei, a circuncisão, a guarda do calendário, a guarda da dieta judaica, porque se abandonarem isso, vocês não são salvos. Essa mensagem de que vocês são salvos pela graça e vocês não precisam ter relação nenhuma com o judaísmo, isso é mentira. O apóstolo Paulo é um libertino. Ele está incentivando vocês a pecar mais, a viver em pecado. E aí quando essas pessoas chegam depois do apóstolo Paulo e ensinam isso, Paulo recebe, irmãos, a notícia do que estava acontecendo na Galácia. Então ele decide escrever essa carta. E ele escreve essa carta para tratar, no capítulo 1, fazer uma defesa pessoal do seu apostolado. Paulo, apóstolo de Cristo, não chamado, convocado por homens, mas por Jesus Cristo. Está no versículo 1 do capítulo 1. Durante a introdução no capítulo 1, ele vai apresentar o que é o Evangelho. O Evangelho é que Jesus veio em carne, morreu por nós, morreu em nosso lugar, nos salvou e hoje ele está sentado à destra de Deus Pai e intercede por nós. Isso é o Evangelho. E aí ele vai dizer que ainda que um anjo desça do céu, pregue algo diferente, se um anjo fizer isso, ele é amaldiçoado. E se o anjo faz, oxalá nós, irmãos, que não temos autoridade da parte de Deus para pregar outra mensagem. Então Paulo faz um contraste muito claro. Ele diz que o Evangelho é fonte inesgotável de bênçãos para a nossa vida. Mas se o Evangelho é fonte inesgotável de bênção, a pregação do não Evangelho é fonte de maldição inesgotável. Uma igreja que caminha para o Evangelho é uma igreja que tem a bênção de Deus, mas uma igreja que sai do Evangelho é uma igreja que tem a maldição de Deus. E não interessa se é um pastor rico, um pastor famoso, um pastor bonito como eu, por exemplo. O que é que vocês estão rindo? Deus vai pesar a mão em vocês. Não interessa se é o anjo Gabriel, o Miguel, se é o querubim, serafim, tucupim, seja qual anjo for, se ele não tem compromisso em anunciar o Evangelho, ele e todos aqueles que o ouvem, eles são anátemas, amaldiçoados. E isso é uma mensagem extremamente dura, meus irmãos. Isso é uma mensagem extremamente dura, porque o que nós vemos hoje, dentro dos recintos cristãos, dentro das igrejas cristãs, são igrejas que parecem igreja. Tem altar de igreja, tem cadeira de igreja, tem pastor que parece ser pastor de igreja, mas ao invés de estarem caminhando para a bênção de Deus, rumo ao céu pelo Evangelho, eles estão caminhando em passos largos para o inferno, irmãos. E por que isso acontece? Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque tudo que nós precisamos saber vem pela palavra de Deus. Irmãos, a opinião do pastor não é importante. A opinião do presidente da república não é importante. A opinião dos homens mais estudados da face da terra também não é importante. É a palavra de Deus que é importante. E a palavra de Deus sustenta a igreja desde o primeiro século, irmãos. E nós já estamos no ano de 2022 e a palavra ainda tem sustentado a igreja. E nós estamos aqui nessa manhã. O que te fez levantar domingo de manhã, irmão? Você tinha 1 milhão de outros compromissos para fazer. Tem certeza, tem casa para arrumar, tem coisa para organizar, um monte de comida que tem que ser feita, porque domingo é o dia que a família come igual uns devorador. Nunca vi para comer. Semana inteira não come nada. Domingo, irmão, é o dia inteiro comendo. Não, às vezes eu chego na casa da minha sogra, eu vou sair daqui, eu vou para lá bater carteirinha. Irmão, ela faz uma panela de arroz que parece que é para alimentar 18 pessoas. Só tem 3 filhos. Mas para que esse tanto de comida? Porque tem uma coisa que caminha lado a lado, que é, quando é pobre, tem fome, irmãos. Eu, por exemplo, sou pobre e como, abençoadamente, né? E glória a Deus por isso. Mas o que te trouxe até aqui? Sabe o que te trouxe, irmãos? É ser renovado pelo poder da exposição do Evangelho de Deus.
Você veio aqui porque não é o alimento, o arrozinho soltinho, o fino grão. Não é isso que você quer alimentar. Não, irmão, não é aquela picanha suculenta, oh delícia. Mas não é isso que você vai se alimentar. Você veio aqui porque você quer um alimento espiritual. Você veio aqui porque você quer o pão da vida. Você quer a água da vida. Algo que não vai alimentar o seu estômago, mas daqui a algumas horas você vai ter fome. Não, é de uma água que se beber nunca mais você terá fome. É de um pão que se você comer, a água você não vai ter sede, o pão você não vai ter fome, irmãos. E aí Paulo, depois de expor o que é o Evangelho, os efeitos do Evangelho, e ele trata o fruto do Espírito, a obra da carne, depois de ele apresentar como a igreja tem que se comportar mediante o Evangelho, agora ele caminha para o seu tempo final. Ele está dizendo para a igreja: ei, eu estou finalizando a minha carta para vocês. E aí agora, irmãos, ele nos assusta, porque logo no versículo 11 que nós acabamos de ler, ele vai dizer: vejam com letras grandes que eu estou escrevendo com o próprio punho. Paulo está dizendo que até então não era ele que escrevia. Provavelmente ele estava ditando e um copista redigia o que ele ditava fielmente. Alguns estudiosos vão dizer que Paulo fazia isso porque não tinha condições de escrever, porque ele tinha um problema na vista. Outros vão dizer que é porque era tradição mesmo você ditar e alguém escrever. Mas certo é que Paulo está dizendo: agora eu assumi a autoria. Então é como, irmãos, nos nossos dias, se ele estivesse dizendo: eu estou negritando para vocês, estou colocando em caixa alta, eu estou gritando aqui. É o WhatsApp. Quando você quer xingar alguém, falar que você está nervoso, irmão, escreve tudo maiúsculo. A minha mãe, por exemplo, só sabe escrever maiúsculo, então ela só me xinga, porque toda mensagem que eu leio dela tá tudo maiúsculo assim. Aí ele escreve assim: bom dia, filho. Aí eu leio: bom dia, filho, porque tá em caixa alta, né? É assim. Eu falo: mãe, escreve minúsculo. Ela: não, eu acho mais bonitinho maiúsculo, porque a gente vai ficando mais velho, a gente gosta das coisas maiores, né? Então a tela tem que ficar maior, a letra tem que ficar maior, as imagens. Antigamente ela mandava uma figurinha por dia, agora ela manda umas 120 de bom dia com glitter assim, ó. Ela já me mandou um monte aqui. E aí Paulo está dizendo: preste atenção no que eu vou escrever para vocês. Foquem nisso aqui, está com destaque, preste atenção, é importante. E não é que o resto da carta não é importante, mas isso aqui é um ponto final. Ele quer fechar com chave de ouro. E aí ele vai dizer: os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, age desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Irmão, isso aqui é muito interessante, porque o pilar, e eram 3 pilares que esses judaizantes desciam para a região da Galácia para criticar. Eles diziam: o primeiro pilar era a circuncisão. Eles diziam: se você não tem a marca no seu corpo, você não é filho de Deus, porque não descende de Abraão. Era o primeiro pilar. Isso era o ritual de iniciação na fé para esses homens. Então era Cristo mais a circuncisão. Além disso, eles também tratavam, irmãos, o segundo pilar: se você não obedecer à dieta judaica, você também não é salvo. Isso aqui dói o coração demais, irmão, porque eu não sei se você já comeu bacon na sua vida. Irmão, tem alguém que já foi abençoado comendo bacon aqui? Irmão, você põe bacon no chuchu, o chuchu fica abençoado, irmão, porque chuchu não tem gosto de nada. Parece que você está tomando água quando você come chuchu. Mas coloca um bacon, irmão, tem gosto de eternidade o bacon. Fritinho assim, é uma coisa maravilhosa. Mas os judeus falavam para os irmãos: não pode comer bacon. Que pecado, né, irmãos? Além disso, eles diziam: tem que guardar o calendário, guarda os sábados, as festas. E se isso tivesse seguido, irmãos, a gente não estaria aqui hoje. O culto cristão ia ser ontem, só ontem. Não ia poder comer a carnezinha de porco gostosinha que você come. Delícia. Ia ter todo mundo aqui que circuncidar. Pelo menos os homens, né? As mulheres não. E glória a Deus, né, mulheres? Mas os homens aí, a pressão começa até a baixar, né? Dá aquela frieira assim.
Jesus amado. Mas Paulo agora, irmãos, ele é categórico. Ele está dizendo assim, preste atenção. E aqui é um ponto que a palavra de Deus nos ensina de Gênesis a Apocalipse. Irmãos, esses homens faziam isso primeiro, porque eles queriam fugir da perseguição dos próprios judeus. Eles estavam aderindo a uma nova fé, a fé cristã. E era natural que os judeus começassem a perseguir, porque eles perseguiram a Cristo. Mas esses judeus diziam, ei, preste atenção, eu me circuncidei, então não tem por que você me perseguir, irmão judeu. E aí, logicamente, eles teriam a empatia do seu povo e não seriam perseguidos. Segundo, porque o Império Romano perseguia os cristãos, mas não perseguiam os judeus, a religião judaica. Então, se você dissesse para o Império, ei, eu tenho a carteirinha de autorização para viver a minha fé, eles não seriam perseguidos. O que Paulo está dizendo é, eles estão obrigando vocês a fazerem isso, porque no fundo, eles não querem ser perseguidos pela cruz de Cristo. Eles têm medo do sofrimento, eles têm medo das tribulações, eles têm medo, tudo que eles estão fazendo é para poder agradar o mundo. Tudo que eles estão fazendo é para poder agradar Roma, agradar os judeus, e acham que estão agradando a Cristo. Irmãos, uma igreja comprometida com a palavra é uma igreja que não tem medo de sofrer. Irmãos, o sofrimento, ele parece que ao invés de destruir a igreja de Cristo, parece que ele dá mais força para a igreja de Cristo. Vocês já ouviram que a palavra de Deus nos compara o corpo de Cristo com uma lavoura de trigo? E aí tem o joio e o trigo, e eles crescem juntos. Vocês já ouviram isso, não já? Sabe quando você vai saber qual que é a diferença do joio e do trigo? É na hora de colher, irmão. E você sabe para que é colhido? O trigo, ele é colhido para ser amassado. E aí tem uma diferença brutal, significante entre o joio e o trigo. O joio, quando ele é esmiuçado, quando ele é esmagado, quando ele é prensado, o joio vira veneno, irmãos. O joio mata, ele não tem poder de gerar vida. Mas o trigo, quando ele é esmagado, o trigo quando ele é triturado, o trigo quando ele é moído, irmãos, ele vira vida para uma porção de outros alimentos. O cristão, quanto mais ele é prensado, quanto mais ele é triturado, quanto mais ele é amassado, mais vida sai dele, porque o cristão tem uma fonte de vida no seu coração inesgotável. E sabe o que é triste? É porque muitas pessoas têm procurado Cristo, irmão, pelo que Cristo pode oferecer e não pelo que Cristo é. Muitas pessoas vão até Cristo como uma espécie de anestesia para a vida, para fugir da dor, para fugir do sofrimento, para fugir da pobreza. E você já imaginou se Jesus virar na nossa cara, assim, na lata, e disser, você vai ser pobre o resto da vida, você continua comigo? Se você ouvir isso, você continuaria? E se ele virasse e falasse assim para você, você vai sofrer essa dor o resto da vida, você continuaria comigo? Porque em nome de prosperidade, porque em nome de cura, milhares de pessoas têm feito, irmãos, um monte de coisas. Recentemente nós tivemos o caso do João de Deus, não sei se você se lembra desse caso. Um homem lá em Abadiana que dizia ter o dom de cura divina. E quando eu preparava esse sermão, estava dando uma pesquisada, irmãos, 800 mulheres fizeram denúncias de abuso contra esse homem. 800 mulheres que foram abusadas em troca de uma cura, irmão. Sabe o que é isso? É desespero. Eu faço qualquer coisa para obter aquilo que eu quero. E no final, o nosso Deus não é o Deus único e verdadeiro. No final, o nosso Deus é o nosso próprio ventre. Porque se Deus não se curvar à nossa vontade, Ele não é Deus, Ele não é bom o suficiente. E tem pessoas que vivem igual macaco, de galho em galho. Está um dia aqui, está outro dia ali. Não conseguem ter compromisso
com a igreja local, com o pastoreio, com o GC, porque eles estão procurando os benefícios que Deus pode dar. Mas e se Deus não te der benefício nenhum, meus irmãos? Sabe qual que é o maior benefício que Ele pode te dar? É o que Ele já te deu, chama-se salvação. Irmãos, eu posso perder todos os membros do meu corpo nesse mundo, eu posso perecer com a mais tristeza e pobreza possível, mas o que interessa é que eu tenho a salvação, e a alegria da salvação está no meu coração, e isso é suficiente, irmão. E os judeus que se converteram ao cristianismo pela metade, o que eles estavam fazendo era fugir da dor. Mas o que Jesus te chama, irmão, para de fugir da sua dor, olha lá no olho e falei: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se está doendo um pouco aqui, eu tenho um Cristo que é maior do que essa dor, e Ele é o dono da alegria. A minha alegria é maior do que qualquer dor. Há 2 semanas atrás eu fui visitar uma senhora. O pastor Márcio ligou e falou: filho, o que você está fazendo agora? Eu falei: pastor, estou no meio de um gabinete. Ele: vai visitar uma moça no hospital. Eu falei: tá bom, pastor, assim que eu terminei. Não, filho, vai agora. Aí desligou. Eu falei: então o negócio é sério, né? E eu fui lá. Era uma senhorinha e ela já estava caminhando para a morte, irmãos. Irmão, eu lembro quando eu cheguei lá para orar para ela, irmãos, estavam ela de mão dadas com 2 médicas, e ela falando em língua estranha, e as médicas também falando em língua estranha assim. Falei: meu Deus, o que está acontecendo aqui? E aí eu cheguei, não tinha muita coisa para falar, eu dei a mão às médicas e vamos orar. E aí começamos a orar, irmãos. E ela falava cada vez mais baixo, cada vez mais baixo. E poucos minutos depois chegou um outro médico, retirou todo mundo da sala, e ela faleceu, irmãos. No meio do leito de morte, no meio da sua dor, ela estava orando ao Senhor, e orando com outros médicos lá. E eu não sei nada, só sei que depois as médicas ficaram me abraçando e chorando, e eu chorando também, porque eu sou chorão. Eu digo: é isso aí, Deus é bom. Eu nem sei por que ela estava chorando, mas o que interessa é que estava todo mundo chorando, e glória a Deus. Mas irmãos, nós precisamos aprender a sofrer pelo nome de Jesus. Dá uma unha encravada, a gente não quer vir no culto mais. Chutou a quina da porta no sábado à noite, já não quer vir na igreja mais. O pastor olhou torto: ah não, já não gosta de mim mais. Irmãos, o que é prioridade na sua vida? Sabe por quê? Paulo vai dizer que alguém que não é alicerçado na palavra é alguém que foge do sofrimento. Agora, alguém que ama a palavra é alguém que abraça a cruz de Cristo e prossegue com ela, porque entende que o sofrimento de agora é a porta de entrada para a glória de amanhã, irmãos. O nosso leve e momentâneo sofrimento de hoje não se compara com a glória que há de ser revelada em nós por meio de Cristo Jesus. E é isso que, irmãos, é a vergonha do mundo. A cruz de Cristo é loucura para o mundo, sabe por quê? Porque eles olham para a sua vida e aparentemente não tem motivo para você ficar com um sorriso no rosto, mas você está lá rindo. E eles ficam: mas por que você está rindo? Eu estou rindo porque eu tenho tudo. Está cheio de hematoma no corpo, cheio de ferida na alma, mas tem o dono da alegria, irmãos, que é Jesus Cristo. Mas Paulo prossegue, ele vai dizer: nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei, mas eles querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Irmãos, Paulo está dizendo, ele está fazendo um alerta, que existem igrejas, existem lugares aonde as lideranças não estão preocupadas com a saúde espiritual dos membros, estão preocupadas com números. Eles querem se gloriar no corpo dos membros. Veja quantas pessoas estão aqui, olhem quantas pessoas circuncidaram, olha a quantidade de gente, olha tal projeto, irmão. Deus não está preocupado em quantidade, Deus está preocupado em qualidade. Deus não quer uma igreja cheia de corações vazios.
Deus quer 2, 3 que sejam, mas que estejam com o coração cheio do Espírito Santo de Deus. E quantas vezes nós, irmãos, trocamos a qualidade pela quantidade? Ontem eu estava atendendo um jovem, e ele estava falando comigo: pastor, eu não tenho tempo com Deus assim, para parar tudo e orar, mas eu oro o dia todo. Toda hora que eu estou trabalhando, eu estou orando. E aí eu conheço muito jovem, eu falei assim: você ora o dia todo mesmo? O dia todo, pastor. Eu falei: que bênção, né? E tudo que você faz, você ora. Ele: tudo que eu faço, eu oro. Eu falei: irmãozão, teve um jogo hoje pela tarde do Cruzeiro, não teve? Ele: isso, pastor, foi uma bênção. Eu falei assim: deixa eu te mostrar um vídeo aqui. Aí eu peguei um vídeo dele, dei play, dele cantando uma música que xingava o juiz, de algumas coisas angelicais, que ele é crente, ele não xinga muito. Eu falei: irmão, nessa hora aqui, que você estava soltando essas palavras torpes aqui, você estava orando? Não, pastor, essa hora eu não estava orando, né? Mas é óbvio. Eu falei: então você não ora o tempo todo, né? Ele: é, o tempo todo não, mas a maioria do tempo. Eu falei: irmão, ninguém ora o tempo todo assim, varão. Tem que ter tempo de qualidade com Deus. Porque quem diz que faz o tempo todo, no final não faz hora nenhuma. Porque você só ora quando o bicho pega. É na hora da reunião com o chefe que chega lá: Senhor, eu vou ter a reunião. Pai, me dá o coração dele, não deixa ele me xingar não. Aí você ora. O marido faz alguma coisa de errado, está indo para casa e fala: Senhor, acalma a onça lá em casa. Acalma ela. E eu costumo fazer essa oração recorrentemente. Falei: Senhor, acalma minha esposa lá. Estou chegando, pai. A conta não bateu no final do mês, você precisa pagar e não está dando certo. Pai, traz a provisão, multiplica. Mas irmãos, a igreja precisa ter tempo de qualidade com o Senhor. A igreja precisa priorizar o Senhor. Sabe por quê? Esses judeus, eles priorizavam a estética, eles priorizavam a aparência, eles priorizavam a vida que todo mundo podia ver. E às vezes você pode estar no culto de domingo, às vezes você pode ter roupa de crente, o cabelo de crente, camisa escrito Jesus, mas por dentro não é crente, irmão. E sabe o que vai definir a nossa vida, se somos filhos de Deus de verdade ou não? É o que acontece aqui dentro e não o que acontece aqui fora. E quando tem uma mudança aqui dentro, irmão, tem mudança aqui fora. Mas é possível amar sem priorizar? É possível amar sem dedicar, irmãos, tempo? É impossível. Eu lembro uma vez que eu estava tendo uma discussão com a minha esposa, e aí ela ligou para mim, a gente começou, estava brigando. Eu lembro que no meio da discussão eu falei com ela assim: mas eu te amo. Quantas vezes eu vou ter que falar para você que eu te amo? Ela falou para mim assim: amor não é só falar, amor é prioridade. Eu nu. É isso aí, Jesus falou comigo assim. Ali já saiu o sermão de domingo. Chama prioridade ao Senhor. Aí eu falei: tá bom, amor. Parei o que eu estava fazendo, fui para casa, cheguei, estou aqui para te dar prioridade. Amor da minha vida. Com o orgulho ferido, né, de homem. Vamos almoçar nós dois juntos. E aí fiquei o dia todo com ela e dei prioridade para ela. E foi uma bênção do Senhor. Mas irmão, se a minha esposa reclama que precisa dar prioridade para ela, você acha que Jesus não tem reclamado de nós, que nós não priorizamos Ele? Porque às vezes o Netflix à noite é mais importante do que orar. Porque às vezes virar para ver a série nova, e lançou lá, irmãos, Vikings, lançou lá, a Casa de Papel, sei lá o que saiu, mas às vezes nós ficamos ansiosos para ver uma ficção, mas não temos ansiedade para ter um encontro com o Senhor, face a face, e orar a Ele. Porque às vezes é fácil ler a Bíblia aqui na igreja, mas em casa ela ser fechada e não ser aberta para absolutamente nada, irmãos. Como vamos dizer que amamos a Deus se não priorizamos Ele na nossa vida?
Como vamos dizer que Deus é o amor da nossa vida, se Ele não é prioridade da nossa vida? E nós cantamos aqui: Maranata, vem Senhor Jesus. Mas a maioria de nós tem tanta coisa para resolver que não gostaria que Jesus de fato voltasse agora. A maioria de nós tem tanto problema, tem tanta coisa, fala assim: Senhor, segura um pouquinho para voltar, deixa eu resolver isso aqui primeiro. Irmão, comece a colocar Jesus como o primeiro lugar na sua vida. Porque a religião quer que você coloque ritos, quer que você coloque dogmas, viva de aparência. E às vezes nós, como religiosos que somos, nós achamos que ir num culto de domingo está tudo certo. Nós achamos que participar da Santa Ceia está tudo certo. Nós achamos que ser batizado está tudo certo. Nós achamos, irmãos, que de alguma forma dizimar e ofertar está tudo certo. E não está, irmãos. A fé cristã não é ritos religiosos. A fé cristã é relacionamento com Deus, por meio da oração e por meio da leitura da palavra. E se você não tem relacionamento com Deus, você não tem o Deus do relacionamento. É necessário priorizar, irmãos. Quanto tempo você passa conversando com o Pai? Quanto tempo você passa, irmãos, dialogando com Deus? Quanto tempo você passa deixando Ele falar com você? Qual foi a última vez que você leu a palavra e começou a chorar e falou: que é isso aqui? É meu nome quase que está aparecendo aqui. E você perdeu o horário, começou a ler e não parou mais. Mas é porque na verdade tantas coisas são mais importantes do que Deus na nossa vida. Mas o que Jesus está chamando é para nós olharmos para dentro, irmãos. E Paulo faz isso. Olha o que ele vai dizer no verso 14: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, sabe o que é interessante? É porque o cristão, ele é uma pessoa paradoxal. Num bolso, o cristão tem uma certidão de óbito: morri para o mundo. No outro bolso, o cristão tem uma certidão de nascimento: eu sou nova criatura. O problema é quando nós temos a certidão de óbito e vivemos no túmulo tentando ressuscitar aquilo que já deveria ter morrido. Por que ainda te atrai tanto as coisas do mundo, irmão? Você já deveria ter morrido para isso. Por que um convite para ir para uma balada? Por que um convite para apostar alguma coisa envolvendo dinheiro? Por que um convite para fazer algo que desagrada ao Senhor ainda mexe tanto com o nosso coração? Irmãos, nós já morremos para esse mundo. Você está estragado para o pecado. Você não serve mais para pecar, irmão. Não tem coisa mais linda do que um crente depois do pecado. Ele acabou de pecar, ele entra em crise. O que eu fiz na minha vida, pastor? Eu quero falar agora, pastor. Não, eu não tenho tempo, são 3 horas da manhã, filho. Amanhã a gente conversa. Pastor, eu já estou na porta da sua casa. Deu tudo errado, pastor. Deus não me ama. É a coisa mais linda. E aí a esposa fica nervosa, né? Fala assim: amor, desliga esse celular, pelo amor de Deus. Deixa morrer. Tô brincando. Mas irmãos, o crente não é feito para pecar, ele está estragado. Ele morreu para o pecado. Mas o problema é quando nós estamos tentando ressuscitar o velho homem. Irmão, irmã, esse jeito seu ignorante já morreu. Você é nova criatura. Para de agir assim. Não, mas eu sou assim. Eu falo na cara mesmo. Já morreu falar na cara. Agora você é manso ou mansa e humilde. Não, mas eu falo é na lata. Não vai falar na lata mais. Vai pensar antes de falar. Não, mas eu sou sincero. E traveste ignorância de sinceridade. Irmão, se vai ferir alguém, não fala não. Se a sua opinião vai ser inconveniente, não fala não. E
às vezes a gente não percebe o quanto a nossa palavra pode ser destrutiva para outra pessoa. E são opiniões que já deveriam ter morrido, irmão, que já não deveriam fazer parte do nosso vocabulário, que já deveria estar enterrado debaixo de 7 palmos, porque nós temos uma nova maneira de viver. Irmãos, uma nova maneira de viver quer dizer uma nova maneira de viver. O crente, ele vai no estádio de futebol, não entra um chip que ele deixa o crente do lado de fora e lá dentro ele pode fazer o que ele quer. Não! Eu lembro uma vez, eu sou cruzeirense, e só Jesus, né? É triste isso, mas eu sou. Estou sofrendo aí, irmãos, orem pelo Cruzeiro. Irmãos, eu lembro que eu fui uma vez ver Cruzeiro e Botafogo. Isso tem uns 10 anos atrás. Muito tempo. Era ali 2012, 2013. Irmãos, eu vendo o jogo, e estava aquela coisa maravilhosa. Torcida do Cruzeiro, um monte de música profana, xingando palavrão. E eu lá, né? Xingando os palavrão tudo. A mesma mão que no domingo adora o Senhor à noite, assim, estava lá, ó, assim, ó, xingando todo mundo. Aí de repente acabou o jogo de futebol, acalmou. O pessoal começou a ir embora, ficou só a torcida do Botafogo, que eram poucas pessoas assim. E aí, irmão, no meio do estádio, os caras estavam lá assim: glória, glória, aleluia. Eu falei, gente, será que Jesus está voltando? Estou vendo os anjos cantando em português. Vem cedo, vem Jesus. O que é isso? Aí eu olhei a torcida do Botafogo. Falei, cara, os caras estão cantando um hino no estádio. E aí tinha uma faixa assim: Gospel Fogo. Eu falei, que é isso, irmão? Aí eu falei, cara, eu tenho que ir lá. E aí eu cheguei lá, irmãos, era um monte de pastor e membros da Assembleia de Deus. E olha que lindo. Eles falaram assim: pastor, a gente está cansado de ir no estádio de futebol e ser influenciado pelo diabo. Agora a gente criou essa torcida para influenciar as pessoas. Enquanto eles estão xingando palavrão, a gente está cantando o hino da harpa. Eu saí de lá triturado. Eu falei assim: que crente vagabundo que eu sou. Eu sou o sal que perdeu o sabor, o atestado de incompetência. A gente precisa parar, irmãos, de pegar o velho homem e usar ele para algumas situações da vida. E aí está discutindo no casamento, está discutindo na empresa, aí aciona o modo velho homem. Aí é um machão, aí xinga, esbraveja, mas aí chega na igreja e aciona a nova criatura. Paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, santo de Jesus. Aí saiu ali fora no trânsito: Belial, filho do inferno, das trevas. Irmão, você já morreu para essa velha maneira de viver. Você agora tem que viver como Cristo viveu. Na sua vida cotidiana, Cristo se encaixa nas suas atitudes ou não se encaixa? No seu dia a dia, no seu palavreado, no seu gestuário, no seu vestuário, Cristo se encaixa ou não se encaixa? Porque talvez nós não tenhamos morrido de fato para o mundo. Talvez somos 50% mundo, 50% de Cristo. E se você não é Cristo completamente, você não é de Cristo em nada. Está aqui o copo d'água. Que delícia esse copo de água. Mas se o pastor Edgar virasse para mim e falasse assim: pastor, esse copo tem 99% H2O, água, mas tem 1% de coliformes fecais, vulgo fezes. Você acha que eu tomaria, irmãos? Se eu te oferecesse, você tomaria? Não, mas é 1% de cocô só. O resto é tudo água. Ué, você está rindo por quê? Você toma isso direto aí, irmão. Essas águas tudo você sai bebendo aí. E às vezes tem mais de 1%, tem uns 5, 10%.
Agora, se você não aceita beber uma água que você sabe que está com 1% contaminada, por que você oferece seu corpo como sacrifício vivo, que não é completo em santidade ao Senhor? Pastor, mas é 1% só de pecado. Irmão, Jesus não te quer pela metade, Jesus te quer inteiramente. É por isso que a primeira oferta que Ele te faz é: morra para você mesmo, seja morto, seja enterrado, a sua velha maneira de viver, a sua velha maneira de falar, a sua velha maneira de agir, a sua velha maneira de comportar, morreu, irmão. Agora você não tem identidade própria, a sua identidade é Cristo, a sua fala é Cristo, o seu agir é Cristo, a sua resposta é Cristo, a sua maneira de reagir é Cristo, porque você morreu para esse mundo, e já não é mais você quem vive, não é o Francisco que vive, não é a Bárbara que vive, não é o Isaías quem vive, é Cristo quem vive em nós. Você morreu, meu irmão. Agora, se você morreu, por que você está tentando ressuscitar o que já deveria estar morto? Ei, a pornografia já deveria estar morta na sua vida. Ei, meu irmão, esses pensamentos de adultério já deveriam estar mortos na sua vida. A vontade de surtar, gritar, sair batendo em todo mundo, quebrando as coisas em casa, acabou, morreu. Se agora tem o príncipe da paz dentro de você, se agora tem um domínio próprio dentro de você, se agora tem aquele, irmão, que traz para você paciência, longanimidade, amor, mansidão. O problema é que a gente fica tentando ressuscitar toda hora o velho homem. Não, vem cá, dá a mão. É tipo o Hulk, irmão, estressa aí, vira o capeta, mas depois vira aquele, o nerdzão, inteligente, todo culto. Aí estressou, endemonia de novo. Isso é engraçado, porque eu brinco assim, a gente prega, e depois a gente é tentado no que a gente prega, né? E eu nem gosto de pregar esse tipo de mensagem assim, só Jesus, cara. Eu vou sair daqui e já vai vir um endemoniado. E eu lembro uma vez que eu estava pregando, Gálatas, na verdade estava fazendo um discipulado, Gálatas capítulo 5. E eu atrasei o trânsito em Belo Horizonte, estava muito ruim. Eu liguei com o rapaz e falei: irmão, vou te pôr aqui no Bluetooth e nós vamos falando aqui, pode ser? Porque eu não vou conseguir chegar, eu estou parado no trânsito. Ele: tudo bem, pastor. Gálatas capítulo 5, 22, 23, obras da carne, fruto do Espírito. Eu estou lá falando com ele: não, porque o fruto do Espírito é amor, paz, paciência, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Irmão, de repente, eu parado assim no trânsito, o cara do lado, ele só vem com o carro assim e quer entrar dentro do meu carro assim. E aí eu olhei assim e falei: cara, não é possível, eu estou parado, o trânsito está parado, o cara está vendo que não cabe. Irmão, sem mentira, foi uns 2 dedos assim, ó, para frente do carro dele entrar na porta do passageiro assim. E aí estava minha esposa. Aí eu olhei aquilo, falei, aí o coração já vem, né? O velho homem vindo assim, enchendo, querendo manifestar. E o menino na linha. E eu tinha acabado de ler Gálatas 5 com ele, falando sobre o fruto do Espírito. E aí o cara abaixa o vidro, põe a cabeça para fora e fala assim: ele queria bater, eu estava parado, quem estava movimentando era ele. Aí ele abre a boca dele e fala assim: se bate, você ia ver, rapaz. Ai, irmão, naquela hora ali, o capeta baixou. Aí eu já baixei o vidro completamente, assim, estava na metade. Eu falei assim: eu ia ver o que, meu irmão? Se você encosta no carro, eu ia pegar a sua cara e eu ia ralar ela nesse asfalto aqui, rapaz. Eu te arrebento inteiro. Desce do carro. E a minha esposa só segurando: amor, calma, calma. E o menino assim: pastor, pastor, pelo amor de Deus, pastor, pastor. E eu falei: desce aí do carro, desce do carro, homem, seu endemoniado, filho de Belial, enxucaveira. E eu fui xingando esse cara, irmão. Eu fui xingando esse cara de todos os nomes satânicos na Bíblia: Lúcifer, Nabucodonosor, besta que surge do mar com 7 chifres. E aí de repente a minha esposa falou: amor, calma, calma.
E aí eu respirei, eu falei, cara, o que foi isso que aconteceu aqui? Aí eu subi o vidro assim, quando o trânsito andou, eu fiquei parado e deixei ele entrar na frente. Eu falei, cara, o que aconteceu? Por que eu reagi dessa forma? Irmão, me deu uma vergonha, cara. Porque eu estava com uma ovelha no telefone, eu estava com a minha esposa do lado. Eu falei, cara, isso não é atitude de um cristão. Aí eu desliguei o carro, saí do carro, fui lá no vidro, irmão. Na hora que eu cheguei, o cara subiu o vidro assim com medo. Eu falei assim, irmão, abaixa o vidro, por favor. Aí ele, não. Eu falei, por favor, cara. E eu acho que eu nem tenho cara de bandido, né? Eu falei, abaixa o vidro, por favor. E aí eu fiquei parado lá, ele foi e abaixou o vidro. Eu falei, cara, eu sou pastor e eu comportei igual mundano, eu devia te dar exemplo. Eu queria te pedir perdão, amigo. Por favor, cara, você me perdoa? Aí ele falou comigo assim, eu sou desviado, cara. Eu tô querendo voltar para Jesus. Essa foi a coisa mais linda que eu ouvi. Nunca ninguém me pediu perdão. Aí ele saiu do carro, me abraçou, a gente começou a orar. E hoje ele está lá na igreja caminhando com a gente. Mas irmãos, e se eu não tivesse deixado o Espírito Santo voltar ao controle da minha vida? Se tivesse sido o velho Isaías orgulhoso, briguento, chato, enjoado lá. Para de querer resolver as coisas da sua maneira, irmão. Deixa a cruz de Cristo matar seu orgulho, matar a sua forma de viver. Deixa de ser o jovem rebelde, o adolescente rebelde. Começa a ouvir seu pai e sua mãe. Deixa de ser aquela mãe, aquele pai irritante, que quer brigar, tudo quer discutir. Para! Deixa de ser aquele empregado que não tem compromisso, aquela ovelha que não quer participar, é do contra. Tudo que o pastor fala quer questionar. Para, irmão! Está na hora de colocar o velho homem na cruz e começar a se gloriar na cruz de Cristo. E falei, eu não tenho orgulho a não ser o orgulho de dizer, eu já morri para mim, eu já morri para o meu orgulho, eu já morri para a minha vontade, eu já morri para as coisas que eu faço da minha maneira. E agora o meu orgulho é dizer, eu não ajo do meu jeito, é só Jesus. Eu não tenho vontade mais sobre o meu corpo, eu não tenho vontade mais sobre a minha vida. Eu faço o que Jesus quer que eu faça. E se Jesus está dizendo é para pedir perdão, sabe o que você tem que fazer? Chuchuzinho de Jesus, pedir perdão. Pastor, mas não fui eu que errei, mas ele está pedindo para você pedir perdão, vai lá pedir perdão. Pastor, mas não fui eu que fiz, vai, pelo amor de Deus. Para de querer viver do seu jeito, vai viver do jeito de Jesus. E sabe o que é lindo, irmão? É que o jeito dele é sempre certo, e é o nosso que é errado. E aí Paulo finaliza dizendo no versículo 15, de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Irmãos, todos os rituais que você faz aqui do lado de fora, nada vale. Você não vai chegar no céu, Jesus vai perguntar para você, quantos cultos de domingo você foi? Quantas Santa Ceia você participou? Você devolveu o dízimo? Entregou a oferta? Não vai ter esse checklist no céu. Sabe o que ele vai olhar para você? Ele fala assim, seu coração é novo ou não? Você foi regenerado ou não? Você mudou? Você nasceu de novo ou não? Sabe por quê, irmão? Se não tiver nascido de novo, não entra no céu. Se não tiver nascido de novo, não vai entrar no céu. E tem um monte de crente que está tentando nascer de novo pela força do próprio braço. Tem um monte de crente que está tentando mudar, irmãos, na força do próprio muque. E não vai mudar, irmão. Não vai mudar. Você não consegue mudar seu horário de acordar, você tem dificuldade. Irmão, você não controla seu cartão de crédito, você quer controlar a sua vida. Nascer de novo é obra milagrosa do Espírito Santo. E nós temos que pedir para que Ele nos faça nascer de novo. Ele mude o nosso coração. Jesus não quer uma marca externa, irmão. Jesus quer uma cicatriz de um coração que foi ferido, confrontado pela palavra, mas que foi curado pela graça de Deus. Que foi curado, restaurado pela graça de Deus. Irmãos, seja atropelado pela palavra do Senhor. Seja purificado pela palavra do Senhor. E eu não sei se você já parou para pensar no termo purificação ou santificação. Santidade é separar algo.
E você separa algo tirando do meio daquilo que é comum, tirando do meio daquilo que é sujo, impuro. E quando você vai separar, quando você vai tirar, irmãos, às vezes incomoda, porque mover as coisas é desconfortável. A minha mãe, ela tem um dom, o dom de mudar os móveis de lugar na casa. E eu tenho medo às vezes de chegar um dia ela mudar de marido, meu pai não está mais lá e ela ter trocado. Porque, irmãos, quando eu morava com ela, eu saía do quarto, arrumava o quarto, na hora que eu chegava minha mãe tinha mudado de quarto. Eu troquei, você vai para o quarto da sua irmã? Eu falei, não, beleza mãe, depois nós vamos fazer essa mudança. Não, eu já fiz. Ela arrastou o guarda-roupa, arrastou a cama e trocou tudo, irmão. E eu chegava lá e falei, que é isso? Falei, mãe, a senhora mudou meu quarto, a casa é minha. Se você não quer, muda, vai morar na sua casa. Minha mãe muda tudo de lugar, não sei se a mãe de vocês é assim também. E agora ela descobriu a Shopee, meus irmãos. Ela compra cortina, tapete, toda semana tem um tapete novo. Eu já chego, ela vai mostrando, meu filho, você viu esse tapete que eu comprei na Shopee? Só Jesus na vida da minha mãe, mas ela é uma bênção. Mas, irmãos, o Espírito Santo faz a mesma coisa com a gente. Quando nós entregamos a vida para Jesus, Ele começa a mudar as coisas de lugar, porque Ele começa a nos separar como propriedade exclusiva dEle. E às vezes, irmãos, Ele encontra algumas feridas no nosso coração. Às vezes Ele pega um coração todo machucado, todo magoado, todo angustiado, todo ansioso. Irmãos, às vezes nós achamos que estamos curados, mas a verdade não é. Porque ferida não cicatriza com sujeira, irmão. Sujeira na ferida não é cicatrização, é infecção. E às vezes você está com o coração infeccionado, mas está achando que está cicatrizando. E eu quero ilustrar isso aqui para vocês. Na casa da minha mãe é um barranco assim enorme, lá no Palmital. Vocês conhecem o Palmital? Lá é o paraíso, repleto de amor, é uma benção. E aí, irmãos, eu lembro que minha mãe falou comigo assim, meu filho, não chupa gelo de geladeira, porque é gás, isso faz mal. E aí na minha mente falei assim, é isso que eu vou fazer agora. E aí eu esperei minha mãe dormir, na hora que ela foi dormir eu peguei um potinho de sorvete vazio, que geralmente ela usa para feijão, né? Não tinha feijão. E aí eu comecei a raspar com ele assim, e enchi aquele pote de sorvete com gelo de gás de geladeira. E aí lógico que Deus ia cobrar de mim de alguma forma, porque está desobedecendo a minha mãe. E aí eu fui conferir ainda se ela estava dormindo. E eu falei com a minha irmã, vamos comer gelo lá fora? E ela, vamos. Porque não basta pecar sozinho, você tem que chamar a sua irmã para ser cúmplice do crime. Os mais velhos servem para isso. E aí a gente sentou na beirada do barranco para comer o gelo. E aí de repente eu deixei a porta da geladeira aberta. E a minha mãe acordou. Na hora que ela acordou, ela viu a geladeira aberta, ela já fechou e gritou, Isaías Daniel Fernandes Lucas, você está comendo gelo, né menino? Na hora que ela falou isso, a minha atitude foi esconder, irmãos. Então era um barranco, eu falei, eu vou descer um pouquinho para ela não me ver, e eu vou segurar no galho de uma árvore ali. Na hora que eu desci, eu pus o pé no tronco da árvore, essa árvore estava um pouco podre, e aí ela quebrou. E aí eu saí descendo de cambalhota o barranco inteiro, irmão. E lá no final, assim, no pobre tem a mania de deixar entulho na porta de casa, né? E aí tinha cerâmica, resto de construção. E quando eu caí, uma cerâmica entrou na minha perna assim com tudo, ó. E aí na hora eu não vi, irmão, mas na hora que eu levantei, que eu pus a perna assim, eu senti a perna meio tremendo. Eu falei, o que está acontecendo? E aí eu olhei e tinha uma cerâmica dentro da minha perna assim. Eu olhei, Jesus, o que é isso aqui? E aí eu pus a bermuda para esconder a cerâmica. Irmão, estava com um pedaço de cerâmica na perna. E eram 25 degraus assim, eu subindo assim, ó. E o sangue escorrendo assim na perna, e eu subindo. E a minha mãe, meu filho, o que é isso? Eu falei, não mãe, tá bem, não mexe. Porque tá machucado, eu não queria que mexesse. E aí de repente minha mãe subiu a bermuda. Na hora que ela subiu a bermuda, que ela viu aquele pedaço, minha mãe, ai Senhor, me leva. E começou a amolecer assim, caiu. Irmão, eu simplesmente deitei no sofá, eu pus um pano para o sangue ficar no pano, e tá tudo bem. Liguei a televisão e falei, vou ver a televisão, desenho. Com uma peça de construção civil dentro da perna.
Mas eu não queria que mexesse, irmão, porque ia doer. Não mexe não, vai doer. Não deixa, não tem problema cicatrizar e eu ficar com uma cerâmica na perna. Vai ser até legal, né? Eu ter um pedaço assim de azulejo aqui, ó, tá tudo certo. E aí minha mãe veio e ela falou: meu filho, a gente tem que tirar esse negócio. Eu falei: mãe, não põe a mão em mim, senão eu vou chamar o conselho tutelar, que a senhora está me violentando, vai me fazer sofrer. E ela foi e falou com a minha irmã: segura o Isaías que eu vou tirar a cerâmica. Irmãos, a minha mãe e a minha irmã me segurando para poder arrancar algo da minha perna, que nitidamente ia me fazer mal, mas eu não queria que tirasse, porque ia doer, porque eu sabia o que ia acontecer depois. E aí de repente a minha mãe só me deu um tapa no rosto assim, segurou a minha cara, irmão, no sofá assim, e com a outra mão ela pegou e puxou de uma vez. Irmão, na hora que ela puxou, o sangue assim, ó. Eu falei: mãe, eu estou vendo as minhas tripas saindo para fora. O que a senhora fez com a minha vida? A minha vida acabou, eu vou morrer. E aí de repente ela veio com um negocinho lá de dentro. O que é isso? Ela é óleo ungido. E ela já saiu pingando óleo ungido, pegou o trem, amarrou, deu um nó e falou: fica com essa perna quieta que vai curar. Acabou a minha vida. Porque eu vi os vasinhos de sangue que ficavam assim jorrando sangue, né? E aquele negócio espremendo. E eu falei: minha mãe acabou com a minha vida. E até hoje eu tenho a cicatriz que a minha mãe não levava para o médico não, irmão. Curava com óleo ungido e oração. E ela tinha o terninho dela da igreja. Aí quando eu reclamava de dor, ela vinha com o terninho, punha um terninho em cima assim e falava: pronto, essa roupa é ungida, vai curar aí também. E curou. Mas só que, irmãos, eu não era um menino muito bênção, né? Eu costumava fazer bagunça. E eu amava ficar na areia. E aí a minha mãe falava: não pode desenfaixar e você não pode brincar. E sabe o que eu fiz? Eu tirei a faixa e eu vou brincar. E encheu a ferida de areia. E aí o que eu fazia? Depois que eu brincava, em vez de eu tomar banho, eu colocava a faixa de novo. E deixava. E aí, irmãos, foi passando uma semana, 2 semanas, e parecia que eu estava com trombose na perna, de tão grossa que estava a minha perna, assim, estava um negócio inchado assim. Quando minha mãe tirou, ela falou: tá cheio de pus esse aí, menino, vou ter que te levar para o hospital para espremer. Eu falei: meu Deus do céu, vai espremer, misericórdia. E aí eu não quis ir também. Novamente minha mãe teve que me pegar a força e me levar. Irmão, quando cheguei no médico, o médico falou assim comigo: menino do céu, aonde você ficou enfiando essa perna sua aí? E aí a primeira coisa que ele fez foi arrancar a casca que estava por cima do machucado e espremer para tirar o pus, irmão. E essa cara que você está fazendo é a cara que eu fiz. Eu falei assim: Maranata. Falei: Jesus, me leva, eu não suporto de dor. E aí ele pegou o bisturi e ele abriu um pouquinho mais a ferida ainda, irmão, e foi limpando, e jogando água, soro, e limpando. E depois que veio com o soro, ele costurou e falou: pronto, agora vai melhorar essa pereba sua. E depois daquilo, irmão, foi um pouquinho curou. E às vezes na nossa vida o Espírito Santo está fazendo a mesma coisa. Talvez você tenha algo que você está achando que está curado, mas não está. Está só com sujeira e está doendo, está inflamado. Irmãos, o Espírito Santo nessa manhã, ele vai abrir essas feridas inflamadas do seu coração. E hoje ele vai, por meio da palavra, colocar para fora, irmão. Talvez tenha egoísmo que precisa ser espremido para sair. Talvez seja pensamentos de morte que precisam ser espremidos para sair. Talvez seja insubmissão. Talvez seja rebeldia. Talvez seja uma mente extremamente promíscua. Mas hoje ele vai tirar esse pus que está no nosso coração. E ele vai purificar essa ferida, vai santificar, e nós sairemos dessa manhã curados pelo bálsamo do Espírito Santo de Deus. Irmão, tem cura para você nessa manhã, mas deixa ele limpar o seu coração. Deixa o médico dos médicos tirar essa sujeira que está aí. E talvez você está guardando isso tem anos, irmão. Talvez você está caminhando com essa dor tem anos. Mas hoje chegou o dia que tem cura pela palavra de Deus na sua vida. E a palavra de Deus está aqui, sabe para quê? Para te ferir mesmo, para te machucar mesmo. Agostinho de Hipona,
Ou Santo Agostinho, ele vai dizer a Cristo nas suas confissões: feriste-me com a tua palavra, e depois disso eu te amei. Irmãos, nós só vamos amar o Senhor depois que Ele nos ferir por meio da palavra dEle. Mas uma vez feridos pela palavra, a gangrena vai sair, a ferida vai sair, o medo vai sair, o ódio vai sair, a raiva vai sair, as maledicências vão sair, os pensamentos de autossabotagem vão sair, e depois vai sobrar um coração vazio para ser cheio do Espírito Santo de Deus. E não vai existir 1 centímetro mais da sua vida sobre o qual Cristo, que é Senhor sobre todas as coisas, não vai dizer: é meu. Jesus vai olhar para você e falar assim: a área financeira é minha, a área sexual é minha, a mente é meu, o coração é meu, tudo é meu, a família, os filhos, os pais, a igreja, o trabalho. Eu sou o Senhor absoluto sobre todas as coisas, porque você deixou um coração entregue completamente ao Senhor. E fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Meus irmãos, nós precisamos deixar o Senhor moldar a nossa vida. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas têm tentado moldar o Senhor, e não é o Senhor que precisa ser moldado. Afinal, nós somos o barro e Ele é o oleiro, irmãos. E talvez você tenha hoje uma trinca que precisa ser restaurada. E qual que é essa trinca que precisa ser restaurada? Talvez hoje tenha uma rachadura na sua santidade, que precisa, irmão, ser completamente recuperada. E eu não sei o que é, mas você sabe. Você sabe o que é que tem deixado vazar o óleo da unção que está na sua vida. Você sabe o que é que tem te impossibilitado de avançar no reino de Deus. Talvez você está aqui e o Senhor já te chamou para abrir um G6 e você não está abrindo. Talvez Deus já te chamou para estar no seminário estudando e não está. Talvez Deus já te falou: ei, é para ajudar o pastor, e você não está querendo ajudar. Talvez Deus já mandou você chamar aquele vizinho ou vizinha chata lá para vir para a igreja, e você não está chamando, porque acha que não tem condições de fazer isso, porque tem um pecado, tem uma rachadura na santidade. Jesus está querendo restaurar essa rachadura na sua vida. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você.